Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum e este domingo tem um tema. O tema deste domingo é o pão. Jesus, o pão do céu, o pão da vida, o pão que Ele deu de forma extremamente generosa, o pão que Ele fez se multiplicar, que multiplicou, o Senhor que multiplicou o pão. E neste ano, é o ano B, nós lemos sempre o Evangelho de São Marcos. Mas o Evangelho de São Marcos, ele é bastante curtinho. Lendo ele de forma continuada, a gente não chega na metade do tempo comum, a gente já leu todo o Evangelho de São Marcos. Porque cada ano a gente lê um Evangelho durante o tempo, né? Durante o tempo litúrgico. Porque ele é muito curto, a liturgia colocou o Evangelho de São João. E é bem interessante o Evangelho de São João. Para mim é muito especial porque eu fui ordenado exatamente no 17º domingo do tempo comum, o dia do pão da vida, né? O dia da multiplicação dos pães. A minha casula de ordenação tem 5 pães e 2 peixes assim, uma casula amarela. No ano que eu fui ordenado, 2005, caiu no dia 31 de julho, né? Mas enfim, este é o domingo do pão da vida. Ele é especial porque João é especial, o evangelista. Ele não é chamado sinótico. Sinótico quer dizer, ele não é semelhante aos outros 3 evangelhos, ele é diferente. Ele é diferente porque ele viu Jesus de uma forma diferente. Ele foi o discípulo que mais teve contato com Jesus, porque ele era primo de Jesus, viveu com Jesus desde criancinha. Mas quando ele foi chamado a viver com Jesus, a caminhar com Jesus, ele ainda era um rapazote, tinha lá os seus 14, 15 anos no máximo, era bem jovem. Ele era chamado o irmão do Senhor, né? Todo mundo dizia que ele era irmão de Jesus, mas ele era primo de Jesus, ele era filho de uma das irmãs de Maria, e ele entendeu Jesus com uma única visão: ele é o amor. Deus é amor, escreveu São João. E o amor respondia a todas as perguntas. Por que ele se fez carne? Porque ele amou. Porque ele nos ensinou as coisas do céu? Porque ele nos amou. Porque ele está conosco? Porque ele nos amou. Porque ele fez este milagre? Porque ele nos amou. O amor respondia a todas as coisas. Como o Papa São João Paulo II escreveu ainda quando ele era cardeal, Karol Wojtyla, ele dizia: o amor me explicou tudo. Ele fez uma poesia, né? Escreveu um livro sobre isso. Mas o amor de fato era a resposta de todas as coisas. João aprendeu o amor com ele, conviveu com ele desde pequeno, mas também João escutou o coração de Jesus. Na última ceia ele estava com a cabeça reclinada no seu peito, ele ouvia o compasso do amor, e o amor era a resposta para todas as perguntas. Tanto que quando ele escreveu este evangelho sobre a multiplicação dos pães, ele escreveu 2 vezes este relato. Os outros evangelhos escreveram mais 4 vezes. São 6 vezes que fala este mesmo relato. E ele não chama de milagre, o milagre da multiplicação dos pães. Ele chama de sinal. Ele diz aqui: vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta. Porque a multiplicação, ela é um sinal. Ela é o sinal do amor de Deus, ela é o sinal da generosidade de Deus, ela é o sinal da grandiosidade de Deus, é o sinal de como Ele nos amou, como Ele estava presente conosco de uma forma totalmente consciente, enquanto nós não estávamos tão conscientes assim. Então São João vai colocando no Evangelho, Jesus está sempre num patamar acima e os homens num patamar abaixo, como o Senhor deve estar, é assim que ele coloca. Por exemplo, quando ele se encontra com a mulher
no poço de Jacó, está só no Evangelho de São João. Jesus está falando da água da vida, dizendo: eu te darei a água da vida, nunca mais você vai ter sede. E a mulher diz: então me dá logo desta água para que eu nunca mais venha buscar água aqui nesse poço. Tonta, não é isso. Estou falando de outra água, não é dessa água. Essa água você vai ter que beber até morrer. Quando ele conversa com Nicodemos, um mestre em Israel, ele diz: Nicodemos, é preciso nascer de novo. E Nicodemos diz: eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Não, seu tonto, você vai ter que nascer do alto, nascer do Espírito. É de outra coisa que eu estou falando. E vejam que o relato de hoje ele segue esta mesma lógica. Ele diz assim: Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Por que ele foi para Tiberíades? Porque ele nos amou. E foi lá em Tiberíades que ele começou o seu ministério. A pregação de Jesus, o ministério de Jesus começa em Tiberíades, ou melhor, começa ao longo do mar de Tiberíades, onde está a cidade de Cafarnaum, onde morava Pedro. Ele diz: uma grande multidão seguia porque via os sinais que ele operava. Não falava de os milagres que ele operava, os prodígios que ele operava, os sinais. Jesus subiu ao monte e sentou-se. Esta imagem é bem interessante. Na igreja nós seguimos esta mesma lógica. Os padres sempre pregam de pé, as homilias, os sermões. O bispo pode fazer a homilia sentado. O bispo, o padre, o papa, os cardeais, todos podem ficar sentados porque eles são mestres. Jesus, ele é o mestre dos mestres. Ele se senta. Sentado, ele olha a multidão e começa a falar. E o ministério dele começa sempre assim, nesta lógica bonita. No Sermão da Montanha, ele subiu e se sentou. Na multiplicação dos pães, ele subiu ao monte e sentou. Ele é aquele que nos ensina, ele é aquele que nos conduz, ele é aquele que nos mostra o verdadeiro amor. É ele. Ele então, levantando os olhos, vendo a multidão, ele coloca os seus apóstolos à prova, como sinal, para que eles entendam que eles vão ter que alimentar não só aquela multidão de 5.000 homens, mas todos os povos da terra. Os 12 apóstolos vão ter que fazer isso. No final da multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos, significa cada um dos apóstolos terá que ser multiplicado e alimentar o mundo inteiro. É claro que esse sinal que Jesus faz aqui já é o sinal da Eucaristia. Ele já está falando do pão do céu que nós iremos nos alimentar. No próximo domingo a gente vai falar ainda sobre o pão do céu. Mas Jesus então começa um diálogo com aqueles homens. Diz: Filipe, como é que nós vamos alimentar todo esse povo aqui? Filipe era meio bocudo, por isso ele aparece mais no Evangelho do que os outros apóstolos. Ele diz assim: não tem como alimentar todo esse povo. Nem se a gente tivesse 200 moedas. Manda esse povo para casa, comer onde eles quiserem. E Jesus diz: não, Filipe, é você que vai ter que alimentar. André, irmão de Pedro, entra na conversa e diz: olha, Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. E ele diz: serve. Dá para alimentar todo esse povo. 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Sim, dá. Porque o amor não se deixa vencer. O amor de Deus, ele é tão transbordante que o impossível ele pode fazer, sem nenhuma preocupação. Jesus então pega o pão e faz os ritos da missa, como nós fazemos todos os domingos, todos os dias. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. E eles se alimentaram, todos comeram. Se alimentaram daquele pão, reconheceram que ele de fato era um grande profeta, mas não entenderam muito bem o que era que Jesus estava fazendo. Quem não encontra o amor, jamais vai entender Deus. Não tem como compreender as coisas de Deus se não tem amor. Vejam que no final do Evangelho diz assim: eles então viram que Jesus fez aquele grande milagre. Vamos então levá-lo para Jerusalém e torná-lo nosso rei. Imagina, todos os dias a gente vai lá na porta do palácio do rei e diz assim: majestade, estou aqui, meus pães aqui. Ele abençoa, vai para casa e todo mundo come. Nunca mais vou precisar trabalhar. E Jesus diz: negativo, não é bem assim.
Jesus então, ele vai para outro lugar, fica sozinho para o monte. Quer fazer ele rei, ele vai embora. E é isso que talvez a gente ainda não entendeu. A gente acha que Deus nos ama quando Deus é o nosso rei. Quando Ele se senta lá no trono e Ele resolve as nossas coisas. Deus faz a minha vida financeira estar em ordem. Deus resolve os meus problemas afetivos e me dá a mulher do sonho, o casamento que eu sonhei. A gente acha que Deus nos ama quando Ele faz aquilo que a gente quer. Quando a gente consegue pegá-lo, levá-lo para a nossa casinha, colocar ele lá no nosso trono, amarrá-lo e dizer: agora você vai fazer o que eu quiser. A gente acha que isso é amor e que isso é Deus. E não tem nada a ver com isso. Porque o pão que Jesus queria nos dar não era um pão material, mas era o pão do céu. Era um pão diferente. Vocês lembram que lá no início do Evangelho, antes de Jesus começar o ministério, ele foi levado para o deserto, e no deserto o diabo tentou Jesus, e uma das tentações de Jesus era justamente esta: você é o Filho de Deus? Transforme estas pedras em pães, coma pão. O pão nos evangelhos significa toda a dimensão física da pessoa, não é apenas fome, barriga vazia. Quer dizer também todas as suas necessidades afetivas, psicológicas, de todas as ordens. O pão é a saciedade do físico, do humano. Jesus diz: eu posso saciar o seu humano, totalmente. E mais do que você pode imaginar. Eu posso transformar 5 pães em bilhões de pães. Eu posso fazer isso. Mas não é para isso que eu vim. Eu vim aqui para te explicar outra coisa. Eu vim para te explicar o amor. Eu vim para te explicar que neste amor que transborda do meu coração, tem uma vida infinitamente superior a essa. Mas para você ganhá-la, você vai ter que perder esta daqui. Todos os santos na história da igreja, quando eles entenderam isso daqui, eles mudaram radicalmente de vida. Santo Agostinho, quando entendeu isso que João colocou nos seus escritos, que ele era amor, ele disse: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão bela. Porque eu estava procurando no mundo algo que eu não poderia encontrar, só em ti eu encontrei. Santa Teresa d'Ávila, quando ela entra numa vida profunda de oração, vai galgando as moradas da oração, quando chega na 7ª morada, ela disse: basta, só Deus basta, nada mais. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando compreende o amor, ela diz: o amor é a chave da minha vocação, no coração da igreja serei tudo, serei o amor. São Domingos Sávio, um menino aí de 12, 13 anos, quando entende o amor de Cristo, ele diz: eu prefiro a morte do que pecar, antes morrer do que pecar. E vai ser capaz de morrer para não pecar. Ele e tantos outros, e a gente pode dar uma série de exemplos. O Senhor hoje fez um grande milagre, mas tem um milagre que, se Ele não fizer na sua vida, a sua vida não vai valer a pena. O único milagre que Deus precisa fazer no meu coração, no seu coração, é fazer você entender o quanto você foi amado. O milagre do amor é o único que precisa ser feito em nossas vidas. Porque se nós não entendemos o amor, não entendemos nada. Uma vida inútil.